Boa tarde, irmãos. Hoje quero falar um pouquinho do Evangelho segundo João. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Esse Evangelho de João, capítulo 1, está falando de Jesus, né? Falando de Jesus, que no princípio ele estava com Deus. Era o Verbo, a palavra. E o Verbo era Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus passou a existir depois que ele nasceu aqui na Terra, como homem. Não. A palavra de Deus diz, está escrito aqui no Evangelho de João, segundo João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele, desde o começo, desde o princípio, ele era Deus, ele é Deus, ele fez todas as coisas, ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele. E aqui no versículo 10 está escrito no 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, quer dizer, Jesus
é a luz verdadeira que alumia as trevas da nossa vida. Estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo daquele tempo, o mundo do tempo que o Senhor Jesus começou seu ministério, aos 30 anos. Mas este mundo que nós vivemos há 2024 anos depois, também muitos não o conhecem e muitos não o recebem. E ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aqui está falando sobre os judeus, o povo judeu daquele tempo, que Jesus veio para os seus. Jesus veio pelos judeus, mas como os judeus rejeitaram o Senhor Jesus, ele foi dado então a nós, os gentios. Por isso que aqui no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que palavra maravilhosa! Com certeza está escrito que todos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, torna-se filho de Deus, porque creem no seu nome. Que coisa maravilhosa, grandiosa. É um erro, muita gente comete esse erro, inclusive, com certeza, eu também, antes de me converter, antes de conhecer a palavra de Deus, entender, né? Porque a Bíblia é um livro, não é um livro qualquer, que você abre, lê e entende. A Bíblia é um livro de revelação. Muitas pessoas falam assim: mas eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia, mas eu não entendo nada. Por quê? Porque é um livro que tem a revelação do Espírito Santo. A pessoa só entende a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, se o Espírito Santo revelar a ela. Senão ela vai ler a Bíblia 1000 vezes e não vai entender nada. Então, muitas pessoas falam assim: mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não. A palavra de Deus diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe essa honra, essa grande honra, em se tornar filho de Deus. E isso não vem da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. É Deus que faz isso em você. É um novo nascimento. Você nasce de novo. Tudo se faz novo. É uma nova vida em Jesus Cristo. E é uma coisa assim tão maravilhosa que quando a gente se converte,
A gente não tem noção do que significa isso, né? A gente se converte, se batiza nas águas, começa a caminhar com Jesus. E Jesus vai, o Espírito Santo vai nos ensinando, né? Como devemos agir, como devemos pensar, como devemos fazer, como devemos viver a nossa vida. É uma vida de renúncia. Não tem como você viver uma vida com Cristo e continuar fazendo a sua vontade, a vontade da sua carne. Há uma transformação na sua mente, no seu querer. Você passa a querer viver para agradar a Cristo, para agradar a Deus. Muitas coisas a pessoa se pergunta assim, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Então nós estamos sempre nos policiando, sabe? Tudo que fazemos ou pensamos, uma guerra muito grande. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador, nos tornamos soldados de Cristo. Entramos numa guerra e não tem volta, não tem mais volta. Jesus, seguir em frente com Jesus, não tem como voltar atrás. Né? E ali começa uma reviravolta total na sua vida. O pecado, os pecados, a vida de pecados que antes a gente vivia, aquilo já começa a nos deixar triste. A gente começa a se arrepender, a gente começa a não praticar mais. Uma vontade muito grande de agradar a Deus, né? E durante a caminhada, muitas vezes, isso não quer dizer caminhada com Jesus, né? Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, que somos pecadores. Vivemos num mundo que jaz nas trevas, está nas mãos de Satanás, no domínio de Satanás. Então, mesmo sendo lavados no sangue de Jesus, mesmo que nossos pecados já tenham sido perdoados por Jesus, nós, como somos humanos, vivemos neste plano, muitas vezes nós erramos, nós pecamos. Mas acontece que existe muita diferença entre o crente e o ímpio. O crente, quando ele erra, quando ele peca, isso dá uma grande tristeza nele. Ele se arrepende de coração, se joga aos pés do Senhor, em lágrimas de arrependimento, e pede perdão ao Senhor em arrependimento total, com tristeza no coração, prometendo a Deus que nunca mais tornará a praticar aquele pecado. Mas até nisso precisamos da ajuda do Espírito Santo, que a nossa carne, nosso espírito está forte em Deus, mas a nossa carne é fraca. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, dentro de nós, que foi nos dado pelo Senhor Jesus. Que palavra linda Jesus falou quando ele subiu aos céus. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai.
Eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E eu não vos deixarei sós. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos dessa terra. E eu vou voltar para vós, ele falou. Eu voltarei para vós. E voltou realmente, porque ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Senhor Jesus. É o Espírito do Senhor Jesus, que vive em nós, que governa a nossa vida. Então, Jesus, ele está no céu, ao lado do Pai, do lado direito do Pai. Mas o seu Espírito Santo está em nós. E ele é tudo na nossa vida, o Espírito Santo. Para mim, pessoalmente, é impossível viver sem a presença do Espírito Santo. Essa oração eu faço para Deus, a Deus. Senhor, eu prefiro morrer do que viver sem o seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é tudo na minha vida. Deve ser tudo na nossa vida. Ele é um companheiro fiel, um amigo fiel. Ele nunca nos abandona. Jamais nos abandonará. Todos podem nos abandonar, mas ele jamais nos abandonará. E ele nos ama com um amor infinito. Não existe ninguém nesse mundo, nessa terra, que possa nos amar como ele. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filhos, filhas, netos, netas, não. O Espírito Santo é a companhia constante. É aquele amigo que você pode contar, que eu posso contar, que nós podemos contar em todas as horas, todos os dias, todos os meses, todos os anos da nossa vida. Sempre juntinho de nós em toda e qualquer circunstâncias. Mas temos que fazer a nossa parte. Porque Deus é santo, 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 Espírito Santo. Não podemos conviver com o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta da presença maravilhosa de Deus. Então, temos que viver como está na palavra de Deus, contra o mundo, contra as coisas do mundo, contra as leis contra as coisas que no mundo há, na contramão do mundo, como está escrito. Temos que seguir, sim, as coisas de Deus. Uma coisa muito importante, né, que está nos mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse é o principal mandamento. E sempre andar na contramão do mundo, vigiando nossos olhos, né? Vigiando a nossa vida. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Né? Como vigiar nossos olhos? Procurando não ver coisas na TV,
redes sociais, que hoje está uma coisa assim que muito difícil, né? A internet trouxe coisas boas para a nossa vida, sim, com certeza. Mas também trouxe muita coisa ruim. Tem muita gente se perdendo por causa do que vê, do que ouve, né? Procurando fazer a vontade da carne, não a vontade de Deus. Ah, mas e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Ah, mas eu só não, para conhecer a Cristo, tem que conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é Cristo. Então, para viver nesse mundo conforme o desejo de Deus, a gente tem que vigiar nossa vida, vigiar nossa mente. Muitas vezes, assim do nada, vem um pensamento assim na nossa cabeça que você vai falar, que é isso? Isso são setas inflamadas do maligno, como está escrito no Salmo 91. O que temos que fazer? Eu não aceito esse pensamento. Eu rejeito esse pensamento. Esse pensamento não é meu. É isso que temos que fazer. Porque Satanás sempre está com as suas setas inflamadas contra a nossa mente. A batalha que travamos é aqui, na nossa mente. Então temos que vigiar muito os nossos pensamentos para não cair em tentação, para não cair no erro. Porque a gente ouve muitos casos, por exemplo, na televisão, que eu nem gosto de ver esses programas, procuro nem ver. Já vi muitos casos de pessoas que cometeram crimes assim, atrocidade, né? Aí um repórter, um jornalista vai entrevistar, né? Aí ele, mas por que você matou fulano, ou matou essas pessoas? Ah, eu não sei. Ou então eles falam assim, foi uma voz que eu ouvi dentro da minha cabeça que falou, vai lá e mata seu pai, ou vai lá e mata sua mãe, vai lá e mata aquela pessoa ali, sabe? São setas inflamadas do maligno. Então a gente tem que, na mesma hora, seja qualquer pensamento, a gente tem que falar, não, eu rejeito esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento não é meu. Eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome tem todo o poder. Céu, na terra e debaixo da terra. Então, como está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida abundante. Mas como vivemos aqui nesse plano, como eu já falei anteriormente, esse plano, esse mundo que não está sob o governo do Senhor Jesus ainda, está sob o governo de Satanás por algum tempo. Nesse mundo aqui a gente sofre muitas tentações, muitas coisas ruins que vêm sobre a nossa mente. Precisamos estar vigilantes, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer, não. Não, esse mundo não tem nada de bom para oferecer, não. Nada que vem de Satanás é bom.
Ele veio para matar, roubar, destruir. Matar a nossa fé. Ele tenta matar a nossa fé, colocando dúvidas na nossa cabeça sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra. Tenta matar a nossa fé, gerando dúvidas no nosso coração. E nessa hora que a gente tem que, vigiar. Vigiar, porque isso não vem de Deus, vem do inimigo. Vem para roubar a nossa salvação, roubar a nossa paz, roubar a nossa saúde, roubar a nossa família, porque ele odeia a família, porque foi Deus que criou a família. Então ele tenta o tempo todo destruir, acabar com a família, não é? Isso aí está mais do que provado por tantos divórcios, tantos casamentos destruídos, infelizmente. Muito triste, né? Veio para destruir tudo de bom que o Senhor quer nos dar. Destruir nossa família, destruir nossa saúde, colocando enfermidades. Isso é uma coisa que precisamos vigiar muito. Às vezes, do nada, a gente está assim, sentado, ou deitado, ou andando, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa. De repente, vem tipo uma dor assim estranha, muito forte. Né? Nessa hora, mais uma vez, temos que vigiar. Peraí, que dor é essa? Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito nenhuma enfermidade na minha vida. Porque depois que eu li Isaías 53, que está escrito que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Não está dizendo que ele levou algumas enfermidades, ou 2 ou 3. Está falando que ele levou todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fui sarado. Amém. Eu tomei posse dessa palavra para minha vida. E peço a todos que me ouvem que também tomem posse dessa palavra. Porque não podemos aceitar a enfermidade no nosso corpo, porque está escrito que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Mas então a gente não vai ficar doente se tomar posse dessa palavra. Nenhuma enfermidade vai chegar ao nosso corpo, tanto físico como emocional, mental. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que o inimigo, ele, com certeza, é dele que vem essas enfermidades, para nos destruir, para nos matar, roubando a nossa saúde. Mas a palavra de Deus, a gente tem que tomar posse dela, porque quando a gente toma posse dessa palavra, Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, essas doenças não vão à frente. Ou somos curados imediatamente, completamente. Eu mesmo tenho vários testemunhos de muitas enfermidades que o Senhor me curou. Foi o Senhor que me curou. Eu clamei a Ele. Um dos testemunhos que eu tenho sobre isso é que eu, há muito tempo, quando eu era mais jovem, tinha uns 30 anos assim, eu tive um problema de mioma.
Eu era muito jovem, eu tinha tido meu filho há pouco tempo e comecei com muito sangramento. E isso era um problema sério, porque às vezes tinha até que faltar ao trabalho por causa disso. Procurei um médico para ver o que estava acontecendo. Meu filho, que hoje está com 42 anos, na época era um recém-nascido, né? Então, um médico falou: você está com mioma e eu vou ter que te operar. Vamos tirar útero, vamos tirar trompas, vamos tirar ovários, vamos tirar tudo. Pô, eu tinha 30 anos de idade. Eu fiquei apavorada com aquilo. Ainda falei com o médico: mas por que tirar o meu útero? Aí ele foi até grosseiro comigo e respondeu grosseiramente, falou assim: para que você quer útero? Para ter câncer? Acredita? Aquele médico foi usado por Satanás para falar um negócio daquele comigo. Então, falei: não, peraí, eu não aceito isso não. E olha que naquele tempo eu não tinha a mínima ideia. Não conhecia a palavra de Deus eu só conhecia de ouvir falar Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Mas salvar de quê? Nem sabia por que ele tinha feito aquilo para me salvar. Salvar de quê? Mas mesmo assim eu não aceitei. Falei: não, vou procurar uma segunda opinião. Aí procurei uma segunda opinião, o exame na mão, né? Que o médico tinha olhado e falado que eu tinha que operar, arrancar tudo. Aí o segundo médico olhou, ficou abismado assim, aí chamou mais 3 médicos que estavam por ali também consultando, era um ambulatório, né? Tem vários médicos, né? Aí falou: olha, gente, olha aqui o exame dessa menina, que era uma menina, né? 30 anos, né? O médico falou que ela tem que arrancar útero, arrancar ovário, arrancar tudo, porque ela está com mioma. Isso é um absurdo. Isso aqui não é um mioma. Isso aqui é uma marca de quando ela fez uma cesárea, ficou essa marca. Aí eu senti um grande alívio, né? Porque ele já tinha até marcado a minha cirurgia. Era para me internar na sexta-feira. E eu fui nesse segundo médico na terça. Aí saí dali muito aliviada, tal. Mas eu continuei tendo os sangramentos. Ele me passou um remédio, médico, tudo, mas eu continuei com aquele sangramento. Então, comecei muito a orar a Deus, pedir a Deus para me curar daquela enfermidade que aqui estava acabando comigo. Eu perdendo muito sangue, estava muito fraca, muito difícil a minha vida. Eu tinha 3 filhos, precisava trabalhar, criar eles. Aí uma noite eu estava no meu quarto, meus filhos já estavam em suas camas, dormindo. Eu estava só no meu quarto e liguei a TV e um programa evangélico, um programa que tinha um pastor que dizia que tinha o dom da cura. Aí o pastor falou assim: vamos orar para Deus curar todas as enfermidades do nosso povo. Vocês que estão aqui na igreja, vocês também que estão em casa, pela fé, coloque a mão sobre a sua enfermidade, que Deus vai curar agora, nesse momento. Então o pastor começou a orar, fazer a oração da cura. Eu coloquei a mão no meu ventre, né?
ali, onde eu supunha que era o meu útero, onde estava o tal mioma, né? E o pastor começou a orar e ele falou assim, tem uma mulher que ela está com um mioma. Coloca a mão sobre seu ventre, coloca a mão sobre sua barriga, sobre seu útero, que Deus vai curar esse mioma. Essa mulher, ela não está aqui, ela está na casa dela. Quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, nossa, como assim? Como ele sabe disso? Mas, com muita fé, eu coloquei a mão e ele fez a oração. E eu senti na hora que eu fui curada, pela TV, olha o que é a fé. Né? Aí acabou o programa do pastor, desliguei a televisão, fui dormir. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, eu preciso fazer um novo exame para comprovar para mim. É fé e mais que aquela coisa assim, não, eu quero ter certeza, aumentar a minha fé. Aí eu fui num médico, pedi para fazer um novo exame, fiz o exame e, para a honra e glória do Senhor, eu estava curada, meu útero estava limpo, eu não tinha mais mioma algum. Hoje eu tenho 66 anos, continuo com meu útero, com minhas trompas, com meus ovários. Minhas trompas foram cortadas, porque tive 3 filhos, foi preciso fazer isso, né? Que eu não podia tomar aqueles anticoncepcionais que me fazia mal. Mas graças a Deus não tem problema. Eu só vou no ginecologista mesmo para que a gente tem que ir mesmo para fazer os exames, né? Preventivos, né? Então, Deus é assim. Ele trabalha em nós pela nossa fé nele. Então, vamos ter fé em Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos andar nos caminhos de Deus. Porque só assim seremos muito abençoados, protegidos, guardados neste mundo que está totalmente nas trevas, mergulhado nas trevas. E a gente vê aí a cada dia que passa que a volta de Cristo está muito... Jesus está voltando. Ah, mas todo mundo fala isso. Mas eu posso falar com toda a minha fé. Jesus está às portas. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, ele vai vir buscar a igreja dele. Então, quero fazer esse apelo aqui no finalzinho do vídeo para você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar sua vida para Ele. E o mais Ele fará tudo por você. Entregar sua vida ao Senhor Jesus. Receber Ele como seu Salvador. O sacrifício que Jesus fez na cruz por amor a nós. Ele quer que vivamos com Ele para sempre na eternidade. Mas precisamos fazer a nossa parte. Recebê-lo. Dizer não às coisas do mundo, ao pecado. Viver uma vida correta diante de Deus. Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Amém?